Papo Cabeça sobre psicodélicos. Eu recebo Poliana Esteves, que é psicoterapeuta e nutricionista. Ela é mestre em psicologia pela Universidade da Pensilvânia, master de psicologia pela Harvard University e tem várias especializações na área do psicodélico. Eu recebo com muito carinho Poliana Esteves, psicoterapeuta e nutricionista, para falar mais sobre isso. Obrigado, Poliana. Obrigada a você pelo convite. É isso aí. Começa agora o programa Olho Clínico e nós vamos falar sobre psicodélicos. Poliana, o tema é bem polêmico, né? Sempre que a gente fala de alguma substância, alguma planta que pode provocar algum efeito psicoativo, fica todo mundo, né, com o olho bem aberto, com os pés atrás. Mas a gente precisa desmistificar. Então, vamos começar pelo conceito. O que é um psicodélico? Então, exatamente, o psicodélico ele vai sim trazer uma expansão da consciência, né? Então ele vai trazer, tem substâncias que são obviamente psicoativas, que vai fazer uma... As pessoas estão muito acostumadas com o termo alucinógeno, né? Então, só que quando a gente fala, as pessoas já têm o preconceito de, nossa, é droga, eu vou perder a consciência, eu vou ficar doido. E não é isso. O psicodélico ele é super estudado e super seguro quando você está, obviamente, em um ambiente controlado, com uma pessoa própria para isso e principalmente a questão está na dose, né? Muito aquilo, a dosagem entre remédio e veneno, né? A diferença está justamente na dose. Então as pessoas quando elas usam psicodélicos para a parte recreativa, elas usam uma dosagem muito alta. Eu vou dar um exemplo mesmo do próprio cogumelo, né? Que a gente chama de cogumelo mágico, que contém a psicobilina. A gente em consultório geralmente usa-se no máximo, a gente começa com 1 grama, dependendo do caso da pessoa a gente vai aumentando aos poucos. As pessoas quando usam recreativamente usam 25 gramas. Quer dizer, 25 vezes mais do que é utilizado em ambiente de consultório. Exatamente. Então não tem esse efeito super alucinógeno, a pessoa está consciente o tempo todo, é super seguro, até porque a pessoa está o tempo todo acompanhada, então realmente não tem risco nenhum. Agora, como é que funciona, né? Quem pode utilizar e como que ele é utilizado? Então a gente utiliza ele in natura mesmo, né? Você come o cogumelo, geralmente a gente dá alguma coisa cítrica junto, geralmente a pessoa ela consome uma laranja para ajudar na absorção. E também pode ser em cápsula, pode ser na forma de chá, que a gente oferece. Tem várias formas, né? Mas a mais comum mesmo, ou a pessoa vai tomar em cápsula, ou ela vai comer mesmo o cogumelo. E geralmente depois de meia hora, 40 minutos, é quando começa o efeito, e dura até 4 horas. Agora sim, e tem alguma contraindicação? Tem. A gente faz uma análise primeiro, pessoas que têm questões psiquiátricas muito graves, que tiveram surtos muito graves, elas têm que ser muito bem avaliadas para se pode fazer ou não. Até mesmo pessoas que têm parentes muito próximos, pai ou mãe, que tem uma dessas doenças, disfunções, é avaliado se essa pessoa tem, né, pode fazer ou não. Avalia-se também os medicamentos que a pessoa toma. Não que a psicobilina tenha interação com alguns medicamentos, mas como alguns medicamentos meio que, digamos, entre aspas, prejudicam um pouco o receptor da serotonina, a dosagem às vezes tem que ser diferente, senão a pessoa não consegue nem ter efeito, dependendo das medicações que ela toma. É isso que eu queria saber um pouco mais. Então, por exemplo, a pessoa que tem um antecedente psiquiátrico de depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar, existe uma restrição de uso ou uma orientação especial para esses indivíduos? Existe uma orientação especial, é analisado o caso, né, até para ver justamente, não pode fazer, mas uma dosagem mais baixa, ou não, em vez de fazer a sessão, vamos começar com a microdose, que a microdose são sessões bem micro mesmo, né, por isso é uma microdose, ali a gente tem no máximo 200 miligramas do psicodélico e se toma em cápsula em casa e aí você não tem efeito nenhum alucinógeno, só tem os efeitos fisiológicos. Então, dependendo da pessoa, a gente começa com a microdose para depois poder entrar numa dosagem terapêutica. Agora, como é que funciona em ambiente de consultório? Tipo assim, o que é o paciente padrão que te procura e muitas vezes faz essa sessão dentro do consultório? Qual que é a queixa principal? A queixa, geralmente, são pessoas que têm problemas como depressão, ansiedade, pensamento suicida, usuários de drogas, questões que a pessoa está ali recorrente, fumar, e até mesmo emagrecimento, mas não consegue sair do lugar. Né? Então, o psicodélico está sendo muito estudado nesse sentido. Esses casos que antes a pessoa ela é resistente a tratamento, resistente a medicamento, então elas procuram isso como uma outra alternativa, tanto para conseguir acessar realmente qual é o problema e conseguir ressignificar, quanto pelos efeitos fisiológicos que o psicodélico tem, que é agir no receptor da serotonina, que é agir aqui no lobo frontal, no Default Mode Network, a nossa rede de modo padrão, que é responsável pelos pensamentos ruminantes, responsável pelos comportamentos ruminantes, essa área que é mais atingida quando uma pessoa tem depressão.
então as novas conexões neuronais que fazem, mas também tem muita gente que procura para a questão de melhorar a criatividade, de se descobrir, de tentar ter mais contato com a questão de espiritualidade, né, de Deus em si. Está sendo muito usado, por exemplo, no Vale do Silício, né? Os grandes empresários usam nesse objetivo de ter mais criatividade, de melhorar a sua performance, de melhorar o seu cérebro, de evitar também determinadas doenças. Então tem esses lados, para resolver alguma coisa ou para melhorar aquilo que já está bom também. E como é que funciona uma sessão? Então a pessoa, ela marca uma consulta, marca uma presença. Isso, a pessoa... Ela vai ingerir aquilo em algum momento, né, depois da sua avaliação e da proposta, e aí ela entra numa espécie, podemos chamar de transe? Como é que funciona? Sim, é como se fosse um transe. O objetivo do psicodélico ele é dar um reset na sua mente, né? Então essas novas conexões neuronais que fazem durante o processo, então vamos começar lá do início. A pessoa ela vai chegar, né, ela vai comer os cogumelos, como eu falei, vai chupar ali a laranja. Então ela vai deitar na maca da neuroacústica, uma maca específica, que ela tem uma vibração, tem as batidas bineurais, que a gente vai usando as ondas também conforme a gente quer, né, ativar ali os acessos. A pessoa está vendada, porque os olhos fechados ajudam também a entrar mais, digamos assim, na viagem. E de meia hora a 40 minutos começa a fazer o efeito. O objetivo do psicodélico é te trazer o problema real. O que eu preciso ver ali? O que eu preciso resolver? Então pode ser que tem gente que aparece coisa da infância, tem gente que já aparece coisa mais da vida atual, tem gente que aparece coisa mais do futuro, tem gente que consegue sentir uma conexão, um amor maior por si, pelo outro. Então depende muito da experiência de cada pessoa. Mas durante todo esse processo, você está sendo ali, né? O estímulo da serotonina está muito alto e a gente desliga, é desligado no cérebro a amígdala, então é desligado também o ego. Então a gente consegue ter outro ponto de vista, a gente consegue ressignificar as coisas mais fácil, nosso cérebro fica mais maleável. Então, assim, a pessoa durante o processo, ela já pode ir contando o que ela está sentindo, eu vou ajudando ela a ressignificar, a passar por aquilo que está acontecendo. Porque pode sim ter algumas experiências meio ruins, da pessoa sentir medo, da pessoa sentir uma ansiedade, então a gente vai estar conduzindo para que a pessoa consiga lidar com isso e deixar passar. Ou às vezes a pessoa prefere ter toda a experiência e no final compartilhar como foi. E se precisar, aí a gente ressignifica, né? Trabalha ali junto com a pessoa. E depois a pessoa tem algumas sessões também individuais que a gente chama de sessão de reintegração, para justamente ir integrando, entendendo tudo aquilo que aconteceu durante a sessão também. Você pode dar um exemplo para a gente? É lógico que não vamos citar nome de ninguém, porque a gente fica bastante curioso, né? Então a pessoa chega, ela faz uso da substância, que tem um efeito autolimitado ali de, no máximo, como você disse, 4 horas. Sim, então a pessoa vai precisar reservar um período do dia para aquilo. E aí ela vai entrando num processo que pensamentos vão aparecendo na cabeça e pensamentos que têm conexão com memórias passadas, agradáveis ou não, pelo que eu estou entendendo. E aí é o papel do terapeuta de aproveitar essa janela em que o ego, na verdade, ele está relativamente menos funcionante e ressignificar aquilo, né? Ou seja, talvez colocar o pingo nos is, porque às vezes a gente traz crenças limitantes que atrapalham as nossas escolhas e o dia a dia. Mas você podia descrever para a gente, dar um exemplo colorido assim, porque eu acho que para todo mundo que está assistindo a gente, isso vai fazer muito sentido. Sim, não, com certeza. Mas, por exemplo, tem uma paciente que ela tinha há 32 anos bulimia. Em uma sessão ela conseguiu ficar sem. Teve uma também que ela tinha compulsão há mais de 40 anos e foi muito interessante que ela descobriu que a compulsão dela vinha dela ter ficado perdida na praia e achar que a mãe dela não tinha achado ela, tipo, não estava procurando ela. E quando ela conseguiu ver que a mãe dela, eu falei, tá, mas o que acontece depois da hora que você está perdida? Ela falou, minha mãe me encontrou. Isso pra ela mudou, tipo, uma chave, assim, que ela achava que ela nunca tinha sido amada pela mãe e um monte de coisa por esse momento. Depois disso, ela, tipo, melhorou a compulsão, ela emagreceu horrores. Então tem pessoas também da questão, tipo, da depressão ou pessoas que às vezes usam drogas, de conseguir ter o que eu chamo do cogumelo de uma volta pra casa, assim, conseguir recobrar o amor próprio. Então a pessoa fala, gente, mas por que eu tô me destruindo? Que eu tô fazendo algo que tá me fazendo mal, tipo, seja fumando, usando drogas, sendo que eu quero viver, sendo que eu quero ir pra vida. Então, assim, são várias experiências bem interessantes de pessoas também que antes não conseguiam perdoar, determinadas pessoas, e aí conseguem ter acesso e falar assim, com mais compaixão, né, porque não tem aquele ego, não tem aquela coisa tipo, mas essa pessoa fez isso, não, você consegue ver também o lado do outro, você consegue ver também a dor do outro, então consegue naquele momento realmente resolver, trazer uma outra visão da vida, do mundo, de você, então é bem surpreendente. Você está falando isso, eu não sou psicanalista, mas eu sou muito curioso com toda a neurociência, você sabe disso. Quando Freud cunhou aquele termo recalque, né, então a pessoa tem uma experiência ruim, que de repente não precisa ser uma experiência péssima, mas para ela não bateu muito bem. Né? Como você falou, sim, perdeu na praia. Quantas crianças já se perderam na praia e depois se reencontram e continuam brincando? Mas de repente aquilo ficou guardado no cérebro como talvez uma falta de amor, uma falta de atenção.
E a gente acha que não tem nada e o cérebro esconde isso, né? O famoso recalque. Ele esconde isso e bola para frente, vida que segue. Só que a todo momento aquilo volta como uma espécie de autossabotagem, né? Do tipo, Exato. não, olha, você não é amado. Olha, não vai dar certo esse seu projeto não, porque alguém vai deixar você sozinho, quando você menos esperar, não vai ter ali um braço amigo para te ajudar. E pelo que eu estou entendendo, você consegue, talvez, espontaneamente a pessoa trazer esses problemas, né, que ficam escondidos e nem sempre uma terapia consegue buscar de uma forma tão rápida. Exatamente, porque às vezes na terapia, quando a gente vai fazer alguma técnica mais convencional, tem o ego, tem o nosso consciente ali bloqueando para não acessar aquilo, né, que vai doer, que vai machucar. Então às vezes a pessoa vem com um problema dela, tipo, da depressão, mas ela vai ver um negócio tão lá atrás. Tem gente que traz coisas, tipo, intrauterinas que aconteceram, sabe, que ficou ali registrado no inconsciente e que prejudicava ela hoje, que ela não tinha nem ideia. Então quando ela consegue olhar e por estar nesse cérebro mais maleável, ela olha e fala, mas gente, não faz sentido eu continuar carregando isso, sabe, assim, tipo, e consegue deixar isso embora de uma maneira muito mais fácil, assim, até por essas novas conexões mesmo que estão acontecendo no cérebro, né, fisiologicamente. Então faz realmente você trazer um outro ponto de vista, uma maleabilidade. Para mudança de comportamento também é incrível, porque depois que você faz, durante 15 dias, tem a janela de aprendizado. Que o nosso cérebro voltar a ser um cérebro infantil mesmo. Então, assim, naquela fase a criança está aprendendo a falar, que consegue aprender quantas línguas forem, que passarinho está aprendendo a cantar. Então, para mudar o comportamento, você consegue fazer isso de uma forma muito mais fácil do que aquele comportamento enraizado. Mas não é que a tem. pessoa vai deixar de fazer uma coisa que ela já aprendeu, não é isso? Não, de forma alguma. Ela consegue aprender novas habilidades, né? Entendi. E quantas sessões são necessárias? Geralmente eu faço no consultório de 2 a 3. Não precisa geralmente mais do que isso. Óbvio, né? Em determinados casos, que são exceções, tipo a pessoa que usa droga, que é muito viciada, a gente faz um trabalho um pouco maior, faz algumas sessões a mais, dependendo do grau da depressão da pessoa, mas geralmente 3 sessões é suficiente. Eu imagino que para algumas situações como a síndrome do estresse pós-traumático, possa ser bastante interessante esse recurso, né? Aqui eu estou falando a pessoa que foi violentada moralmente, sexualmente, ou sei lá, pensando aqui fora da caixa, uma pessoa que participa de uma guerra e depois volta como veterano e fica com aquele flashback daquelas coisas horríveis de morte, de sofrimento que vivenciou. Você tem algum dado sobre isso? Sim, não, esse é o que mais é estudado. Nos maiores estudos em psicodélicos são para depressão, para estresse pós-traumático, pessoas com câncer também de final de vida, pessoas terminais, a pessoa perde completamente o medo da morte e consegue também, às vezes, né, melhorar muito mais a condição dela. Mas para estresse pós-traumático é assim, 100% de resultado, é a pessoa conseguir se libertar mesmo. E nos Estados Unidos eles estudam muito psicodélico por causa dos veteranos, que sempre voltavam da guerra e muitos tentando se matar, suicidar e não conseguia, por mais que fizesse terapia, por mais remédio que tomasse, nada conseguia tirar a pessoa daquele desespero mesmo que ela entra, né? De pesadelos, de não conseguir dormir, de não conseguir conviver com a família. Tipo, foi um e voltou outro completamente diferente. Então o resultado é 100%, é maravilhoso. Agora sim, Poliana, como que é a regulamentação disso no Brasil? Porque assim, primeira coisa é lógico, né? Que nem quando a gente fala qualquer coisa na televisão, olha, não tentem reproduzir isso em casa. Então não é sair comendo qualquer cogumelo, pelo amor de Deus. Exatamente. Não é disso que a gente está falando, a gente está falando de uma coisa muito séria. Como é que funciona? Então, no Brasil não é nem legalizado, mas também não é ilegal. Não tem legislação sobre ainda, até porque são produtos da natureza, enfim. Então não tem nem proibido nem legalizado. Diferente, por exemplo, da maconha. Diferente da maconha, exatamente. Eu faço as minhas formações todas nos Estados Unidos. Então eu faço 4 formações diferentes em psicodélicos. Uma delas é pela MAPS, que é a maior organização hoje em dia lá fora, que está sendo responsável pela legalização dos psicodélicos. E eu sou formada por Oregon, onde já é autorizado o uso dos psicodélicos. Então eu posso aplicar porque eu entro por essas universidades como um estudo científico mesmo, né? Tanto que a pessoa tem uma super papelada que ela preenche para poder passar, enfim. Então por isso que eu posso aplicar. Mas tem que ter muito cuidado, porque às vezes tem gente que fala assim, nossa, que legal, então, ela falou a gramagem, eu vou comprar na internet e vou tomar. Não façam em casa, pelo amor de Deus. Porque também isso é óbvio, por mais que seja super seguro, é seguro quando você está num ambiente que tem alguém que vai ali. Igual tem gente que fala assim, mas nossa, uma vez eu usei maconha, eu usei tipo cogumelo recreativo e eu tive uma bad vibe.
é uma bad trip. Eu falo, mas uma bad trip num consultório é maravilhoso, porque é uma coisa que o seu inconsciente está te trazendo e a gente vai trabalhar aquilo. Né? Agora, foi péssimo porque o ambiente que você está conta, as pessoas que estão ao seu lado, não vai ter ninguém te ajudando a passar por aquilo, a conseguir entender, ressignificar e mandar aquele sentimento embora. Então, realmente não façam. Desperdiçou a oportunidade e se arriscou. Exatamente, exatamente. Poliana, muito obrigado pela sua participação. Eu acho sempre uma ousadia a gente trazer o novo para todas as pessoas e a nossa missão aqui no Olho Clínico é essa, levar informação de qualidade. Então ficam aqui todas as recomendações, principalmente mostrando que você faz um trabalho sério e sabe o que está dizendo e, sobretudo, né, orienta as pessoas, não é para fazer uso desse tipo de coisa de maneira recreativa, porque existe todo um toque especial no seu tecido cerebral. E veja, a gente está falando aqui de uma coisa super bonita, que é terapeuticamente tirar traumas de ajudar pessoas. Imagina, da mesma maneira, né, que nem você falou, né, muitas vezes o veneno e o remédio é a dose que é o problema. Exato. Você de repente tem uma vida plena, maravilhosa, por curiosidade envereda por um caminho de uma maneira irresponsável e machuca e danifica o seu cérebro e até piora mais do que ajuda, né? Exatamente. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com você e muito bom poder falar sobre esse tema e desmistificar um pouco, porque realmente é uma coisa maravilhosa que muitas pessoas têm preconceito, mas é maravilhoso quando feito com segurança, quando feito com responsabilidade, né? Então não vamos brincar com a nossa saúde, muito menos a saúde cerebral, que é a coisa mais importante que a gente tem. Poliana, muito obrigado. Obrigada. Pessoal, a gente fica por aqui. Se você gostou, dá um like, escreva seu comentário. Eu e a doutora Poliana vamos ficar de olho em todas as suas dúvidas e questões. Compartilha, leva essa informação para frente. Estudar neurociência e comportamento é sempre bom. Beijo no coração e uma ótima semana.